A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui. Glórias a Deus, mais esta noite maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado. E nós, juntamente com os irmãos que têm acompanhado o canal Tudo Se Fez Novo, para nós semearmos a palavra e estarmos em sintonia, glórias a Deus, naquilo que o Senhor vai preparar para nós nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus. Eu quero agradecer desde já pelos irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Quero dar graças a Deus por mais um dia, para mais esta noite, glórias a Deus, de sexta-feira, para nós meditarmos os conselhos do Senhor, amém? Glórias a Deus. Eu quero comunicar aos irmãos que esta obra nasceu do coração de Deus para os nossos corações, irmão, amém? E nós estamos apenas aqui cultivando isso que o Senhor tem nos colocado para a maturidade, para o crescimento espiritual, amém? Que isso é muito importante, irmão. Então eu quero... nós estamos falando sobre... Agora, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora nós estamos falando sobre as cartas, glórias a Deus, sobre as cartas aos Tessalonicenses. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Nós, de início, eu gostaria que os irmãos estivessem aí com a palavra de Deus, com as Santas Escrituras, para que possamos aqui acompanhar eu, irmão, que vai estar ouvindo esta mensagem, a qual o Senhor vai colocar em nossos corações, tem preparado, esse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, desde o início da criação da igreja, a Tessalônica, a cidade de Tessalônica, glórias a Deus, a qual o apóstolo Paulo, então, em sua segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, ele louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vimos que ele vai nascer, ele vai fazer com que uma igreja venha surgir, venha criar uma igreja, nascer uma igreja lá nas províncias da Macedônia, né? Da província da Acaia, Atenas, Corinto, capital, né? Atenas é Corinto, a capital. Corinto, Atenas ali, de toda a província da Macedônia. Ali então ele passou por todas essas cidades, meu irmão, minha irmã, a qual ele fez com que uma igreja nascesse, irmão, com muita luta, com muito sofrimento, com muita perseguição, com labuta, glórias a Deus. E assim ele foi, irmão, se dedicando, irmão. E nós vimos lá que a igreja foi crescendo. Lá nós vimos lá em Atos, né, se eu não me engano, Atos, começando em Atos, né, capítulo 17, glórias a Deus, se eu não me engano, em Atos. Quero ser bem rápido, eu só vou recordar, irmão, porque já faz agora o Senhor tem preparado para nós novamente, para nós voltarmos aqui, irmão. Quando Paulo entra em Tessalônica, né, ali ele explica a palavra do Senhor, né, aos Tessalonicenses ali na sinagoga, e assim vai, irmão, e ali muitos ali creram, irmão, na palavra de Deus, a ponto de ele ter que fugir dali também dos seus inimigos, dos seus perseguidores, glórias a Deus, porque, aleluia, porque a manifestação da luz da palavra, o poder de Deus estava ali se manifestando e crescendo ali, muitos, e por causa da inveja, então, de muitos ali que não creram, os judeus que não criam, gentios ali que não criam, judeus gentios que não criam na palavra de Deus, não creram na palavra de Deus, amém? Porque eles ficaram agitados por vir, né, a palavra de Deus. Então ali ele foge, vai para Bereia, ali Bereia também ele nasce o início de uma igreja ali em Bereia, e depois de Bereia também ele foge, vai para Atenas, glória, pregando, todo mundo sabe ali em Atenas, irmão, que ele prega ali, glórias a Deus, e depois ele desce para Corinto, irmão, glórias, e ali ele estabelece, se fixa ali por 1 ano e meio, glórias a Deus, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho, trabalhando e pregando, irmão,
Glórias a Deus. E assim nasce a igreja de Tessalônica, irmão. Ele deixa para trás a igreja, né? Glórias a Deus. E depois nós vimos as cartas aos Tessalonicenses, de como eles receberam a palavra de Deus. Nós falamos, irmão, cheio de fé, de esperança, e glórias a Deus, que o Evangelho não chegou somente por palavras, mas pelo poder, a eficácia do poder do Espírito Santo a eles, irmão. E ele fala que não era necessário, porque da forma que eles creram pela fé na palavra de Deus, irmão, que coisa maravilhosa. Então Deus achou a graça de manifestar, derramar, de avivar ali a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, irmão. Milagres ali surgiram, almas, não eram pouco almas entre homens e mulheres, e ali diz que eram pessoas distintas, né, irmão? Pessoas ali que foram, glórias a Deus, e de como eles receberam, irmão. Depois aí entra no capítulo 2, Paulo defende o seu apostolado, né, irmão? Defende as críticas dos perseguidores, né? Ele defende ali que ele não era impostor, que ele não era nenhum corrupto, que ele era um homem, um apóstolo, pregado, designado por Deus para levar a mensagem de Deus, com amor, com toda a dedicação e amor. E aqui ele fala, se defende, irmão, das críticas, das acusações dos seus perseguidores, né, irmão? E nós vimos também, é só acompanhar lá, irmão, no canal, no YouTube, né? No canal Jackson Antônio Alves, entra lá que não pode estar acompanhando. E depois nós vimos de como eles receberam esta palavra, irmão, no meio das tribulações, né? De como que o poder de Deus ali eficazmente estava operando sobre eles, porque eles creram e estavam crescendo, irmão. De tal maneira que era uma igreja que era exemplo para todas as igrejas, ficou de exemplo para todas as igrejas da Macedônia, da província da Macedônia, província da Caia. Ficou exemplo da igreja, ficou exemplo da igreja de Jerusalém, irmão. E aqui ele fala, irmão, e nós vimos que depois Paulo traz notícia, Timóteo traz notícia para o apóstolo Paulo, né? E ele fica mais animado. A partir daí, irmão, do capítulo 3, nós lemos, irmão, capítulo 3, nós lemos ali, a partir do versículo 3. Agora, aqui a partir do versículo 3, nós vimos que agora Paulo vai ouvir a Timóteo, pois Paulo tinha enviado Timóteo a Tessalônica para fortalecer a igreja, e Timóteo agora traz boas notícias para Paulo, deixa o Paulo um pouco mais animado. Paulo então um pouco mais, então agora Paulo ele ora aos Tessalonicenses, irmão. Olha que maravilhoso, ele ora ali aos Tessalonicenses. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Aqui ele ora, ele exorta um pouco também. Ele fala também que ficai firme, né, irmão? Ficai firme naquilo que tem aprendido. Glórias a Deus. A vossa fé, né? Não temai o vosso inimigo. Ele fala sobre aqui capítulo 3 também, né? Trazendo boas notícias da fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais gratas lembranças de nós, desejando muitas ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então ele guarda e consola aqui. E aqui, irmão, nós vamos ler aqui, depois ele ora. Aqui fala da oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Mas vamos agora entrar no capítulo 4, meu irmão, minha irmã, e vamos ler junto com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo, amém? Eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando o capítulo 4. A prática, a santidade agora. Ele fala, finalmente, irmão, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Capítulo 3, esse. Capítulo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao ser irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente,
é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Agora ele fala do amor fraternal, no capítulo 4. Ele exorta, no capítulo 9, perdão. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, e progredirdes a cada vez mais. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portais com dignidade, para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém? Só aqui, irmão. Glórias a Deus. Então nós vimos tudo isso, irmão. Glórias a Deus da vida do apóstolo Paulo. Glórias a Deus. E aqui exatamente, irmão, nesse versículo 4, nós vamos ver eles enfrentando outros problemas, irmão. Há vários problemas que nós citamos, mas aqui no versículo 4, um outro problema seríssimo da igreja, que nós lemos aqui. Quando ele sai lá, né, escreve de Corinto, sai de Tessalônica, estabelece em Corinto. Em Corinto ele tem notícias de Timóteo, de que alguns daqueles irmãos estavam voltando para a prática nada santa, irmão, que eram na área sexual, pois eram cristãos. E o apóstolo aqui vai tratar de uma maneira muito solene e muito séria sobre esta questão. Glórias a Deus, ele faz lembrar, irmão. Capítulo 4, do 1 ao 3. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos devo da parte do Senhor Jesus. Irmão, nós ficamos impressionados, é o seguinte: Paulo passou lá 3 sábados, nós vimos lá em Atos capítulo 17, quando ali ele estabeleceu a igreja em Tessalônica, estava nascendo a igreja ali, e cheio do poder, da misericórdia e da graça do Senhor, do sobrenatural. Então ele recorda de quantas coisas passou lá, ensinou, irmão, se nós vimos, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Irmão, o interessante, irmão, que parece que Paulo, então, agora, ele está recordando de quantas coisas ensinou. Amém? E dá a impressão de que ele ficou 10 anos ensinando e batendo na mesma tecla, não é isso, irmão? Não é mesmo? Batendo na mesma, não ficou todo esse tempo, mas a impressão é que ele ficou 10 anos lá, batendo na mesma tecla, talvez até estava de cabelinho branco já. Parece que as pessoas não entendem, irmão. Né? E muitas vezes nós ficamos frustrados. Talvez o apóstolo Paulo, aqui nessas cartas, oh meu Deus, ele deveria estar muito com certas atitudes, certas práticas lá, ele estava até mesmo frustrado, irmão. Então, eu entendo uma coisa. Então, parece que as pessoas não entenderam nada, parece que as pessoas não entendem nada, não escutou nada. E Paulo fica 3 sábados, e ele agora está relembrando. Ele está puxando o fio da memória. Vocês estão lembrando? Vocês estão lembrados do que eu falei, do que eu exortei, aconselhei, trazendo a memória do povo que ele ensinou, irmão. Ele estava trazendo a memória do povo que ele ensinou. Glórias a Deus, ali escrevendo. Portanto, Paulo recorda em particular alguns preceitos morais, irmão, nessa passagem. E que não deve causar estranheza, visto que a comunidade tessalônica era constituída em grande parte de gentios convertidos, irmão. E os gentios tinham por lícito os indiferentes, ou tinham por lícito ou indiferente o ato impuro entre pessoas livres, irmão.
Era o costume dele, embora os tessalonicenses estivessem vivendo em uma cultura sobrecarregada com apelos sexuais. Isso nós comentamos isso, irmão. O apóstolo Paulo, para que eles se abstivessem da prostituição, porque era a cultura deles, eles estavam no meio do gentio, povo gregos e gentios, irmão. Era o costume deles, irmão. Aleluia, voltado para essas práticas, irmão. E ali haviam os gregos gentios recém-convertidos, irmão. Olha só. Ele faz lembrar, irmão. E por isso um dos grandes problemas para a igreja era manter a pureza sexual naquela época, irmão. Era muito difícil. As religiões pagãs muitas vezes justificavam a prostituição como parte de seus ritos. Está aí. E a cultura romana antiga tinha alguns limites sexuais. Em contrapartida, Paulo exortou os tessalonicenses, irmão, a não participarem de nenhuma atividade sexual fora do casamento. Nesse versículo ele vai comentar, irmão. E à medida que nós falarmos, o Senhor vai colocar palavras em nossos corações, irmão. Então ele o faz se lembrarem de que o corpo humano é templo de Deus e deve ser mantido santo, irmão. Deve ser mantido santo. Porque estáis inteiramente de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então ele traz, irmão, é muito preciosa, é muito precioso esse assunto, muito delicado esse assunto, irmão. Então ele traz, irmão. Então, lembrar de que o corpo humano é templo de Deus e deve ser santo. Vamos ler em Coríntios capítulo 6, versículo 18. É bom nós examinarmos a escritura, irmão. É bom, o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve as cartas de Corinto. Ele escreve assim, ó. Ele fala, a sensualidade é condenada. Olha, a partir do versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto, da mesma forma, irmão, glórias a Deus, e ele traz para a igreja tessalônica. Mas a igreja tessalônica é diferente. Ela é modelo de todas as igrejas, irmão. Ela é modelo. Então nós não podemos comparar a igreja de Corinto com a igreja que não era uma igreja madura, era uma igreja imatura, não tinha crescimento, mas aqui é diferente. A igreja de Tessalonicenses é uma igreja que ele ficou de exemplo, irmão. Então ele traz, irmão, tudo isso, irmão, de que, portanto, devemos honrar o nosso corpo criado por Deus e santificá-lo de acordo com a finalidade santa, irmão. Amém? E se não honrarmos o nosso corpo e santificá-lo, o que acontece? Temos rejeitado a Deus. Glórias a Deus. É verdade. Os cristãos devem ter um desejo, sim, pessoal, pela pureza sexual, maior do que o desejo do mundo lá fora, irmão. Que o mundo lá fora tem por experiência sexuais, as quais são ilícitas, são impuras e não agrada a Deus, irmão. A quais os gentios cometem lá, aleluia, os pagãos, aqui, o apóstolo Paulo falando aqui nas cartas dos Tessalonicenses, amém? Então, nós podemos ver isso, irmão, analisarmos. Aleluia. Então, os cristãos devem ter um desejo, sim. Portanto, Paulo vai trabalhar a questão do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Pois esta é a vontade de Deus, meu irmão, para mim, para você, meus irmãos que estão ouvindo desta mensagem, glórias a Deus, ao qual vão assistir esse vídeo do canal Tudo se Fez Novo, que a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Termo de onde vem a palavra pornografia, irmão. A prostituição, ela se origina da palavra pornografia. Inclui qualquer atividade sexual ilícita. A palavra é que se dá por porneia.
Ou seja, trata de qualquer tipo de impureza sexual, imoralidade sexual, desde a pornografia, desde o homossexualismo, desde a fornicação, desde o adultério, desde bestialismo e qualquer forma que foge do natural de Deus para a sexualidade. É colocar aqui dentro esta palavra porneia, irmão. Tudo que foge, que nós citamos aqui, é porneia. Glórias a Deus. Então os cristãos não devem andar como os gentios pagãos, pois eles procedem como filhos das trevas. Pelo contrário, sem entendimento. Né? Como que é entendimento entenebrecido, vendo pecado, a mentira nas trevas, glórias a Deus, e não anda na luz. Aleluia. Pelo contrário, devemos andar de maneira digna do chamado que receberam de Deus, irmão. Vamos ler Efésios capítulo 4? Glórias a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. Louvado seja o nome santo do Senhor para os irmãos. Glórias de Tessalonicenses. Capítulo 4, 17. Vamos ler aqui capítulo 4. Santidade cristã é oposta à dissolução. É oposta, irmão, à impureza. A santidade imposta é oposta o pecado, né? Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andei como também ando os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Amém? Isso nós lemos. Agora, se nós lemos aqui no comecinho do capítulo 4, rogai-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então está explicado, irmão. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que maravilhoso. Apóstolo Paulo escrevendo ali em Efésios. E nós podemos entender também em 1 João, lá capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, fala: se porém andarmos na luz, como ele está, na luz, mantemos em comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, irmão. Olha só, irmão. Se nós andarmos como filhos das trevas, glórias a Deus, nós andamos na escuridão. Não andamos na luz. Então, a escuridão, glórias a Deus, vai nos contaminar e não vai nos purificar. Porque nós estamos andando segundo os filhos da treva, estamos andando no pecado. Então, o pecado vai nos contaminar e que vai nos levar até mesmo à morte. Mas se nós andarmos na luz, assim como ele está, ele nos purifica de todo pecado. Olha que maravilhoso, irmão. João exorta os cristãos a andarem na luz, ou seja, na vontade revelada de Deus. Isto é verdade de Deus, a vossa santificação, ou seja, na luz da palavra, irmão. Amém? E João ele explica isso. E versículo 4 aqui, voltando em Tessalonicenses. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É forte, irmão. É forte. Glórias a Deus. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Observe, neste mundo atual, podemos perceber tal prática em casais e namorados. Antigamente não se tinha essa prática como nós temos hoje, a questão do namoro. E é verdade, irmão. Por quê? Porque eles falam, os tempos mudaram. Né? E não como desejo de lascívias, como gentios. Versículo 5. Não é? Cada um de vós saiba pulsar o próprio corpo em santificação e honra, não como desejos de lascívias, como gentios que não conhecem a Deus. Então, irmão, podemos notar, irmão, nos tempos de hoje, tais práticas de namorados, irmão.
Né? Que tais práticas? Aqueles que andam, aqueles que não, o desejo de lascívia como gentios, ou seja, que não conhece a Deus. O que é lascívia? Lascívia é interpretada como impureza, impudor ou atribuído como sensualidade, ou seja, não controlar o corpo, não dominar o ímpeto. Isto é, não, isto não controlar o corpo, não dominar o ímpetos, o desejo de carnais o corpo, entrega o corpo como instrumento de impureza. O próprio Paulo fala, ele diz, não é compatível com uma pessoa convertida. Isso é compatível com os gentios que não conhecem a Deus, irmão. Glórias a Deus. Nós somos chamados, temos que andar na pureza, na santificação, irmão. Amém? Glórias, isso é possível. Amém? Ele fala, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que obtenhai da impureza, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Olha que maravilhoso, irmão. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. O que é nesta matéria? O apóstolo Paulo está falando aqui. Preste bem atenção. E que nesta matéria, olha que essa palavra nos chama atenção, irmão. Que nessa matéria ninguém ofenda e nem defrauda o seu irmão. Será que ele está falando de defrauda, de passar a perna no irmão? De causar prejuízo no irmão, de roubar? Ou seja, de infringir esta lei moral também? Não, irmão. Eles não estão falando disso. Olha, ele está falando, nesta matéria ninguém ofenda e nem defrauda o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Observe que isso é importantíssimo, irmão, que nesta matéria ninguém ofenda e nem defrauda o seu irmão. Paulo está dizendo nesta matéria da sexualidade, do corpo, irmão, porque ele está falando a prática da santidade. O que é defraudar? O que é defraudar? Ninguém ofenda e defrauda o seu irmão. É despertar no outro um desejo que você não pode suprir licitamente. Não é que você não apenas possa suprir, é que você não pode suprir licitamente. Amém? Por quê? Porque, irmão, você está na impureza. Porque você está no pecado. Não é assim que Deus nos ensina, irmão. Ninguém ofenda ou oprima, irmão. Ofenda ou oprima, nem defraude. É a mesma coisa. Note o significado literal de oprima ou defraude. É passar dos limites, violar as leis. Tá certo. O contexto é óbvio que significa violar esta lei moral. E que foi mencionado a atividade sexual imoral, irmão. Então ele está falando da lei moral no sentido da atividade sexual imoral, irmão. É isso, defraudar é isso, irmão. Amém? Ninguém ofenda o prima. Amém? É despertar outro desejo que você não pode suprir licitamente. Amém? Então nós temos que entender, podemos violar essa lei moral. Se um indivíduo enganar, defraudar ou roubar por causa da ganância alguém, no caso desse fato que está falando, desse fato. Mas o Paulo está falando no sentido da área sexual, irmão. Exemplo, quando um rapaz e uma moça começam a namorar e avançar o sinal, eles estão despertando um no outro um desejo que naquele momento eles não podem suprir, porque o sexo antes do casamento é fornicação. É claro. Desejo pecaminoso de sexo ilícito, proibido pelas escrituras. As escrituras nos ensinam dessa maneira, irmão. Então, olha o versículo 6, que nessa matéria ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Olha aqui todas essas coisas, né? É todas estas coisas, como antes vos avisamos, testificando claramente, é o vingador. Amém? Olha o que acontece para aqueles que estão entrando por esse caminho, irmão. Né?
E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificando claramente, é o vingador. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a sexualidade dentro do casamento, no sentido de dar vazão ou despertar no outro, e de avançar o sinal, e de ir além do que é devido, traz sobre esse casal o juízo de Deus. Com certeza, irmão. Vai trazer bênção, não. Então, a condenação de Deus, divina, sem mencionar outras imoralidades sexual, como adultério, relacionamento extraconjugal, quando um homem não vive com sua esposa, como ele deveria viver, em vez disso comete adultério, ele deve saber o quê? Que violou o quê? Uma lei, que defraudou. Mas que lei? Aquilo que nós falamos, voltada para a sexualidade, para o sexo, impuro. Merecendo o que então, irmão? Merecendo o que? O juízo de Deus. Somente isso, irmão. Só Deus ele pode apontar. O juízo, só Deus pode saber o destino dele, irmão. Amém? E quando chega no versículo 7, amém? O apóstolo Paulo reafirma isso, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação, irmão. Então, e logo em seguida, ele vai no versículo 8, Paulo vai dizer algo interessante, irmão. Olha só o que ele vai dizer. De sorte, quem rejeita essas coisas, aleluia, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Isso aqui é forte, irmão. Glórias a Deus. Que a ideia hoje é o seguinte, irmão, é que muitos podem dizer assim: não concordo com vocês, líderes de igreja, pregadores da palavra de Deus, professores, pois os tempos mudaram hoje. Vocês sabiam? Muitas vezes é isso que a gente escuta, irmão. Os tempos mudaram, amém? Muitas vezes eles não concordam, irmão. Então, e nós podemos entender que 25% da população brasileira, os pais permitem que os filhos e filhas no namoro vão para a cama na casa dos pais, com permissão dos pais. 25% da população brasileira já tem este comportamento. Mas os tempos mudaram. Nós estamos no mundo atualizado. Tem pessoas crentes de ministério, irmão, que o pai chega para a filha e diz: minha filha, não deixe de levar uma camisinha na bolsa, porque você não pode correr risco, irmão. Olha que ponto que nós chegamos, irmão. A visão dos pais, olha a visão dos pais. Aí não é fazer sexo. A visão dos pais não é fazer sexo, né? Para eles sexo agora é natural. O problema ela não é casar virgem. O problema é contrair uma doença. O problema é uma gravidez indesejada. Mas não é o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, minha irmã. Olha, que visão de engano. A pessoa tentar evitar consequências, estimulando a causa. É muito errado. Estimulando a causa, né? É o que o governo faz hoje, irmão. Um exemplo. O que o governo faz. Já vi muitas propagandas do governo de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Na época de carnaval. Nós podemos ver na televisão, mas todas elas promovem a causa, querendo evitar as consequências, irmão. Tá errado, irmão. Minha filha, você pode usar camisinha? Sim, você pode. Quando ele fala assim, minha filha, coloca uma camisinha na sua bolsa. Meu filho, coloca uma camisinha. Ele está estimulando, irmão. Ele está estimulando a causa, mano. Querendo evitar as consequências, irmão. Nós temos que ir na causa. A que causa? A causa que o problema dele, ele pegou doença venérea porque manteve relação com outras pessoas antes do casamento. Amém? Essas consequências, irmão. Mas nós temos que ir na causa, irmão. Exatamente na causa. Não promover a causa evitando as consequências, não. Então, isso é um engano, irmão. Preste muita atenção. Amém? E que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 8. Olha aqui. De sorte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmão, minha irmã,
Paulo está dizendo que aqueles que rejeitam essas instruções, dizendo não, os tempos mudaram, agora é tudo diferente essa geração, agora tudo pode, não tem problema, está rejeitando não o homem, irmão, mas está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Glórias a Deus, aleluia, irmão. Amém? Então, o padrão de santidade na área sexual é orientação divina. Repito, então o padrão de santidade na área sexual é orientação divina, porque é o Senhor que nos orienta a santidade, a santificação, e rejeitar isso não é rejeitar o homem, não é rejeitar o cooperador, não é rejeitar o diácono, não é rejeitar o seu dirigente da igreja, até mesmo os seus pais. Mas o próprio Deus, irmão, mas é rejeitar o próprio Deus, que vos dá o Espírito Santo. Sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós. É isso que o apóstolo Paulo tem falado, meu irmão, minha irmã. Amém? Glória, porque Deus não nos chamou para impureza